Ação de dano moral contra o INSS por recusa indevida de concessão de benefício, por pagamento de valor de benefício previdenciário inferior ao devido ou por desconto de verbas ou de parte das verbas previdenciárias do segurado. A maioria esmagadora dos advogados previdenciaristas formulam habitualmente esse tipo de pedido contra o INSS e o índice de sucesso é baixíssimo. No vídeo de hoje eu comentarei, estou trazendo aqui um caso concreto em que o INSS foi condenado a pagar uma indenização por danos morais. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim, Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, comente e compartilhe. Por favor, não pule as propagandas e vamos lá. Parece óbvio que se uma pessoa ficar sem a sua renda ou sem parte de sua renda durante algum tempo, ela terá um prejuízo superior ao mero dano material. Vamos imaginar, se você tiver uma renda X, você terá um determinado padrão de vida. Você talvez aproveitará para viajar um pouco mais, talvez você tenha hábitos de consumo um pouco melhor do que se você tivesse uma renda muito inferior ou se não estivesse recebendo esse benefício. Se você tiver um filho, por exemplo, talvez você deseje ofertar ao seu filho uma atividade extracurricular, quem sabe? Se você, de repente, mora num determinado imóvel, talvez você tivesse vontade de fazer uma reforma, de fazer uma conservação aqui ou ali, e não fez porque estava sem receber o seu benefício previdenciário, na sua íntegra ou na sua totalidade. Isso não lhe provocaria um sofrimento moral? São anos com a renda desfalcada. Não parece óbvio que isso produz um abalo moral talvez maior do que o dano material? Para mim é gritante esta verdade. Hoje, felizmente, eu trago aqui uma notícia boa. Um julgado, uma sentença de primeiro grau da segunda vara, da Vara Previdenciária de Goiás, vinculado ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em que foi reconhecido o abalo moral decorrente da recusa indevida do INSS em efetuar o pagamento correto do valor previdenciário. Se tratava de uma ação revisional de RMI. São ações em que se discute a renda mensal inicial. Naquele caso, se tratava de uma revisional de aposentadoria por invalidez. O segurado estava incapaz para o trabalho desde antes da reforma da Previdência, quando o critério de cálculo era mais favorável, 100% das 80% maiores contribuições, ou melhor, 100% dos 80% maiores salários de contribuição. E após a reforma da Previdência, o critério mudou para pior, e passou a ser de 60% da totalidade do salário de contribuição. E isso produz uma diferença gigante. A pessoa estava incapaz para o trabalho desde antes da reforma da Previdência, foi aposentada pelo INSS após a reforma, com critério de cálculo novo, trazendo assim um baita prejuízo para ele. E este baita prejuízo vai muito além do dano material, como falei agora há pouco. Vamos ver aqui algumas considerações formuladas pelo juiz de primeiro grau, em que ele chega e diz o seguinte, né, aqui, nesse trecho aqui da sentença. Examina o pedido de reparação, e agora aqui, conforme destacado, é inequívoco que os descontos efetuados na mesma competência causaram sofrimento ao autor, que não deu causa ao alegado pagamento indevido feito por suposto erro do próprio INSS. Neste caso aqui, aconteceu o seguinte, o segurado recebia auxílio-doença, 91% da média do salário de contribuição, foi implantada a aposentadoria por invalidez, mas por algum período, alguns meses, ele seguiu recebendo os 91%, quando aos olhos do INSS deveria receber apenas 60%. Na sentença, foi revisada a RMI para preservar o critério de cálculo anterior, de modo que a renda do segurado, em vez de baixar, subiu. O INSS foi condenado a devolver os valores que debitou indevidamente e ainda teve que pagar uma indenização por danos morais, conforme estamos vendo aqui pela fundamentação.
nós temos aqui, pensando na sentença, a fundamentação dizendo: a culpa da ré pelo sofrimento do autor é evidenciada em grau considerável, haja vista que o privou dos valores ao qual fazia jus. E, na sequência, condenou o INSS a pagar uma indenização de R$10.000 por danos morais, além da indenização, além de condenar o INSS a devolver o que cobrou indevidamente, a pagar o que ficou faltando e a restabelecer, a estabelecer o benefício previdenciário com base no critério de cálculo vigente na data do início da incapacidade. Se você for advogado, deixei na descrição todos os dados deste processo e, por favor, fique à vontade e sirva-se. Esta luta é de todos nós, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.